Certamente, vocês não morrerão. Esta foi a primeira mentira que ecoou na história humana, sussurrada por uma serpente no jardim perfeito criado por Deus. Com essa mentira, iniciou-se uma jornada que alteraria para sempre o destino da humanidade. A morte, inevitável e implacável, entrou no mundo e com ela surge um dos maiores mistérios das Escrituras. Quem enfrentou primeiro as consequências da desobediência? Adão ou Eva? A resposta, escondida nas páginas da Bíblia, não é apenas surpreendente, mas revela um plano divino tão profundo que transformará completamente sua visão sobre a salvação. Deus nos mostrou claramente o momento em que Adão partiu deste mundo, mas deixou em mistério o momento da morte de Eva. O que nos ensina esse silêncio? Esta é uma história que começa no Jardim do Éden, atravessa toda a Bíblia e chega até você hoje, revelando como o primeiro pecado está ligado ao maior sacrifício já feito. Prepare-se para uma jornada que vai do primeiro sopro de vida até o último suspiro dos pais da humanidade. Quando você descobrir a verdade, nada será como antes. No princípio, quando o mundo ainda era jovem e puro, Deus criou algo extraordinário. Não era apenas mais uma criação, mas o ápice de sua obra, feito à sua própria imagem e semelhança. Do pó da terra, com suas próprias mãos, ele formou o primeiro ser humano, Adão. A Bíblia nos conta, em Gênesis 2:7, que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Este não foi apenas um ato de criação, foi um gesto íntimo e pessoal. Deus compartilhou seu próprio sopro de vida com a sua criação mais especial. O Jardim do Éden era a perfeição materializada. Imagine um lugar onde cada detalhe foi cuidadosamente planejado por Deus. Gênesis nos diz que ele plantou um jardim no Éden e ali colocou o homem que havia criado. Dele surgiram todas as árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Mas, em meio a toda essa perfeição, algo ainda estava incompleto. Deus observou sua criação e declarou: "Não é bom que o homem esteja só." Foi então que realizou o primeiro procedimento cirúrgico da história. Fez Adão cair em sono profundo e de sua costela criou Eva. Esse momento carrega um profundo significado. Eva não veio do pó como Adão, mas da própria carne dele, estabelecendo uma conexão única entre os dois. O primeiro encontro entre Adão e Eva nos presenteia com a primeira declaração poética da história. Ao vê-la, Adão exclamou com admiração: "Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada." O relacionamento entre Adão e Eva era único, sem precedentes ou comparações. Viviam em total inocência, sem vergonha de sua nudez, em perfeita harmonia um com o outro e com Deus. Não havia segredos, desconfianças ou medos. Era a união perfeita, como Deus planejou. Deus os abençoou com uma responsabilidade especial, conforme lemos em Gênesis 1:28. "Sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra e subjuguem-na. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra." Eles eram os administradores da criação divina, responsáveis por tudo o que Deus havia feito. No coração do jardim, duas árvores se destacavam: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu total liberdade para que desfrutassem de todas as árvores do jardim, exceto uma. Era um simples teste de confiança e obediência, um único limite em meio a tantas bênçãos. A vida no Éden tinha um ritmo especial. Gênesis nos revela que Deus caminhava no jardim durante o frescor do dia, sugerindo uma comunhão regular e momentos preciosos de intimidade entre o Criador e suas criaturas. Imagine essas conversas diárias com Deus.
Entre suas responsabilidades, Adão recebeu a tarefa de nomear todos os animais. Não era um trabalho qualquer, mas um exercício de sua autoridade delegada por Deus, demonstrando sabedoria e compreensão da criação. Cada nome dado revelava algo sobre a natureza única de cada criatura. O trabalho existia, mas de forma diferente do que conhecemos hoje. Adão e Eva cuidavam do jardim, mas de uma maneira prazerosa, sem as dificuldades e frustrações que viriam depois. Cada dia trazia novas descobertas, novas maravilhas para explorar no paraíso que Deus criou especialmente para eles. Contudo, essa perfeição estava prestes a enfrentar seu maior teste. Uma escolha aparentemente simples mudaria para sempre o curso da história humana, trazendo consequências que nenhum deles poderia imaginar. A tentação e a queda ocorreram em um dia que parecia comum. No Jardim do Éden, algo extraordinário e terrível aconteceu. A Bíblia nos apresenta, em Gênesis 3, uma nova personagem. A serpente, que era o mais astuto de todos os animais que o Senhor Deus havia feito. Esta não era uma serpente comum. Como o Apocalipse mais tarde revelaria, era o próprio Satanás disfarçado, com uma malícia brilhante. O inimigo escolheu cuidadosamente seu alvo, não abordando Adão, que havia recebido diretamente de Deus o mandamento sobre a árvore. Em vez disso, aproximou-se de Eva, que estava sozinha, e começou com uma pergunta aparentemente inocente. Foi assim que Deus disse: "Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim." Observe a astúcia da manipulação. A serpente distorceu sutilmente o mandamento de Deus, fazendo-o parecer mais restritivo do que realmente era. Eva, que conhecia bem a ordem divina, corrigiu o erro. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: "Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão." A resposta da serpente foi um ataque direto à veracidade de Deus. "Certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem desse fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal." Era a primeira mentira da história, uma negação direta da palavra do Criador. A Bíblia nos mostra como a tentação se desenrolou em 3 etapas. Eva viu que a árvore parecia agradável ao paladar, despertando o desejo físico. A aparência da árvore a tornou atraente aos olhos, criando o desejo visual. E, por fim, ela considerou que o fruto seria desejável para adquirir discernimento, ativando o desejo intelectual e espiritual. Essas 3 portas para a tentação estabelecem um padrão que permanece até hoje. Então, chegou o momento fatídico. Ela tomou do fruto e comeu. Depois, deu também ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. O texto sugere algo perturbador. Adão estava presente durante parte desse evento. Seu silêncio e passividade são notáveis. Ele não interveio, não protestou, simplesmente aceitou o fruto quando lhe foi oferecido. As consequências foram imediatas. Os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. A inocência que os havia protegido até então desapareceu instantaneamente. Pela primeira vez na história da humanidade, vergonha, medo e culpa entraram no coração humano. O som dos passos de Deus no jardim, que antes trazia alegria, agora os encheu de terror. Sua primeira reação foi esconder-se. O relacionamento perfeito estava quebrado. O medo substituiu a confiança. A vergonha tomou o lugar da inocência e a culpa eclipsou a paz. Deus, naturalmente, sabia de tudo, mas ainda assim perguntou: "Onde estás?" Não era uma pergunta sobre localização, mas um convite ao arrependimento, uma oportunidade para confessar o pecado. A resposta de Adão revelou o quanto seus corações já haviam mudado. "Ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi."
O primeiro homem, que antes caminhava e conversava livremente com Deus, agora se escondia em meio às árvores que deveria cuidar. Quando confrontados diretamente, nenhum dos dois assumiu a responsabilidade. Adão culpou tanto Eva quanto o próprio Deus. A mulher que me deste por companheira, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Eva, por sua vez, transferiu a culpa para a serpente. A serpente me enganou e eu comi. O paraíso estava prestes a ser perdido, mas antes que a sentença fosse pronunciada, Deus faria algo extraordinário. Junto com o julgamento, ele ofereceria a primeira promessa de redenção da história. As punições divinas estavam prestes a ser reveladas. O momento do julgamento chegou, e em sua justiça perfeita, Deus precisaria lidar com a desobediência de suas criaturas. O que aconteceu em seguida não foi apenas punição, mas também uma promessa surpreendente de esperança e misericórdia. Deus começou com a serpente, pronunciando uma maldição que ia além do animal físico. Por ter feito isso, você é maldita entre todos os rebanhos domésticos e animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Mas, no meio da maldição da serpente, Deus proclamou a primeira profecia de esperança, conhecida pelos teólogos como o proto-evangelho. Estabelecerei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Em meio ao julgamento, brilhou a primeira luz de esperança, a promessa de um futuro redentor. Para Eva, a sentença veio em duas partes, afetando suas principais bênçãos. Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com dor, você dará à luz filhos. Seu desejo será para seu marido e ele a dominará. A maternidade, que deveria ser apenas uma alegria, agora traria dor. O relacionamento conjugal, antes marcado pela harmonia perfeita, conheceria agora tensão e conflito. A punição de Adão afetou diretamente sua conexão com a terra da qual foi formado. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Essa maldição afetou toda a criação, que antes era fonte de alegria, agora se tornaria frustrante. A própria terra, que antes cooperava facilmente com o homem, agora resistiria aos seus esforços. Para ambos, a sentença final foi a morte. Você é pó e ao pó voltará. O que antes era apenas uma advertência distante, agora se tornava uma realidade inevitável. A mortalidade entrou no mundo como consequência direta da desobediência. No entanto, mesmo em meio ao julgamento, Deus demonstrou sua graça. O Senhor Deus fez roupas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Este ato tinha um significado profundo. Foi o primeiro derramamento de sangue na história, o primeiro sacrifício para cobrir a humanidade, estabelecendo um padrão que apontaria para o sacrifício definitivo de Cristo. A expulsão do Éden não foi apenas uma punição, mas também uma forma de proteção. O homem deveria ser impedido de estender a mão e tomar também do fruto da árvore da vida, e comê-lo, vivendo para sempre. Em sua misericórdia, Deus impediu que vivessem eternamente em um estado de pecado e separação. Colocou querubins e uma espada flamejante a leste do jardim, guardando o caminho para a árvore da vida. Essa barreira física simbolizava uma separação muito maior, a quebra do relacionamento perfeito entre Deus e a humanidade. Agora, Adão e Eva enfrentariam um mundo muito diferente do que haviam conhecido. Um mundo onde cada dia traria novos desafios, onde o suor, a dor e a morte seriam companheiros constantes.
Mas também seria um mundo onde a promessa de redenção, embora distante, brilharia como uma estrela de esperança. A vida após o Éden era drasticamente diferente. O texto bíblico nos dá a primeira visão dessa nova realidade quando Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim. Nas palavras de Eva, adquiri um homem com o auxílio do Senhor. Podemos perceber tanto a alegria do nascimento quanto o cumprimento da promessa de Deus sobre a dor do parto. Em meio às dificuldades, a vida continuava. Logo nasceu Abel, e os irmãos seguiram caminhos diferentes. Abel se tornou pastor de ovelhas, enquanto Caim se dedicou à agricultura. Essa divisão do trabalho marcava o início da adaptação da humanidade à nova realidade de precisar laborar arduamente para sobreviver. Apesar das mudanças, o relacionamento com Deus não estava totalmente perdido, pois as ofertas de Caim e Abel ao Senhor mostravam que Adão e Eva haviam ensinado seus filhos sobre a importância de adorar a Deus. A fé, embora vivida de forma diferente, ainda estava presente. Foi então que ocorreu a primeira grande tragédia após a queda, a morte de Abel, pelas mãos de Caim. Para Adão e Eva, foi um momento devastador. Não se tratava mais da morte de um animal para sacrifício, mas da morte de seu próprio filho. O peso da maldição do pecado se tornou dolorosamente real em suas vidas. Porém, mesmo no meio da tragédia, a esperança não desapareceu. Quando Sete nasceu, Eva declarou: Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel. Suas palavras revelavam uma fé inabalável na providência divina, mesmo após a perda de 2 filhos, um pela morte, outro pelo exílio. A vida seguia de formas que eles nunca poderiam ter imaginado. Durante seus 930 anos de vida, Adão testemunhou o desenvolvimento da primeira civilização através de seus descendentes. Gênesis nos fala de Jabal, que iniciou a vida em tendas e a criação de gado, Jubal, o primeiro músico, e Tubal-Caim, o primeiro a trabalhar com bronze e ferro. Essa evolução trouxe progresso, mas também problemas. A violência aumentava, como vemos na história de Lameque, que se vangloriava de sua vingança multiplicada. O pecado se espalhava e multiplicava entre os descendentes de Adão e Eva. Imagine o peso em seus corações ao ver o mundo mudar de forma tão drástica. Aqueles que haviam conhecido a perfeição do Éden agora viam-no se afastar cada vez mais de Deus. O contraste entre o que havia sido e o que se tornara deve ter sido uma fonte constante de reflexão e talvez arrependimento. No entanto, nem tudo estava perdido. O texto bíblico nos dá sinais de esperança, mencionando que, nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Mesmo em meio à crescente maldade, havia aqueles que buscavam manter um relacionamento com o Criador. A longevidade extraordinária daquela época permitia que várias gerações convivessem simultaneamente. Adão e Eva podiam compartilhar sua história diretamente com seus descendentes, o relato da criação, a vida no Éden, a queda e, mais importante, a promessa de redenção que Deus havia feito. O peso da mortalidade, a realidade da morte, antes apenas uma ameaça distante, tornava-se uma constante na vida de Adão e Eva. As palavras de Deus ecoavam em suas mentes. Do pó você é, e ao pó voltará. Essa consciência da mortalidade mudou fundamentalmente a perspectiva deles sobre cada momento da vida. Sua primeira experiência com a morte foi através do sacrifício de animais para suas vestes. Para aqueles que antes conviviam pacificamente com todas as criaturas no Éden, ver a vida deixar seus corpos deve ter sido profundamente angustiante. Cada sacrifício era um lembrete do custo do pecado. Porém, nada poderia tê-los preparado para a morte de Abel. Não era apenas a primeira morte humana, mas a morte violenta de um filho pelas mãos de outro. O peso dessa perda foi esmagador,
trazendo uma nova dimensão à realidade da mortalidade que agora enfrentavam. A longevidade excepcional daquela época, com Adão vivendo 930 anos, tornava a realidade da morte ainda mais complexa. Viver tanto tempo significava ver gerações de descendentes nascerem, viverem e morrerem. Cada morte era um lembrete doloroso do paraíso perdido e da maldição do pecado. A consciência da mortalidade afetou profundamente a forma como viviam, e o conhecimento de que a morte era inevitável trazia uma nova urgência às suas ações. A necessidade de passar adiante o conhecimento de Deus, de estabelecer tradições, de ensinar valores às futuras gerações. O tempo, que antes parecia infinito, agora tinha um fim definido. Cada dia que passava os afastava mais do Éden e os aproximava de seu destino final. O contraste entre a imortalidade que haviam conhecido e a sua atual condição mortal foi uma fonte constante de reflexão. Eles carregavam a memória única de terem experimentado tanto a vida eterna quanto a mortalidade. O envelhecimento era uma experiência totalmente nova para eles. As primeiras dores, as primeiras limitações físicas, o primeiro cabelo branco. Cada sinal da passagem do tempo era um lembrete da maldição. Como o salmista escreveria mais tarde: os dias de nossa vida são contados e o melhor deles é canseira e enfado. Ver seus descendentes seguindo o mesmo caminho de deterioração e morte deve ter sido particularmente doloroso. Eles carregavam o peso de saber que foram responsáveis por trazer essa maldição sobre toda a humanidade. Como Paulo escreveria séculos depois: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Mas, mesmo nesta nova realidade de mortalidade, havia sinais da graça de Deus. A morte não veio instantaneamente como havia sido advertido. Ao invés disso, tornou-se um processo gradual, dando tempo para arrependimento e reconciliação. Era como se Deus, em sua misericórdia, estivesse dando à humanidade uma chance de se preparar para o inevitável encontro com a morte. E havia algo mais. A promessa do descendente que esmagaria a cabeça da serpente permanecia viva. Cada novo nascimento trazia a possibilidade de ser aquele libertador prometido. A morte não seria a palavra final na história. Mesmo enfrentando as duras consequências de seu pecado, incluindo a certeza da morte, eles tinham a garantia divina de que um dia viria um descendente que traria vitória sobre a serpente. Cada nascimento carregava essa expectativa. Quando Eva deu à luz Caim, sua exclamação, adquiri um homem com o auxílio do Senhor, sugeria essa esperança. O nascimento de Sete, após a tragédia de Abel, renovou essa possibilidade. O sistema de sacrifícios iniciado quando Deus cobriu a nudez de Adão e Eva com peles de animais, estabeleceu um padrão profético. Cada sacrifício, embora sendo um lembrete do custo do pecado, também apontava para o sacrifício maior que viria, o do prometido libertador. A morte de animais inocentes não servia apenas para cobrir a vergonha de Adão e Eva, mas também era um sinal da promessa de redenção que Deus havia feito. A linhagem de Adão, passando por Sete até Noé, é uma narrativa de como Deus preservou fielmente a linhagem através da qual viria o Redentor prometido. Mesmo diante da crescente maldade no mundo, essa linha da promessa permaneceu intacta. O próprio ato de Deus fazer vestes de pele para cobrir Adão e Eva demonstrava que seu plano de redenção já estava em ação, com o primeiro derramamento de sangue da história não sendo apenas para cobrir a vergonha, mas para apontar para a cobertura maior que viria através do sacrifício definitivo. A expulsão do Éden, embora dolorosa, carregava um elemento de misericórdia divina, pois Deus impediu que os humanos comessem da árvore da vida enquanto estavam em um estado caído.
Essa proteção os livrou de viver eternamente separados de Deus. Paradoxalmente, a morte física, que era uma punição, escondia também uma semente de esperança, pois traria consigo a possibilidade de vida e restauração. A dor do parto seria seguida pela alegria de uma nova vida, e o trabalho árduo, embora difícil, os protegeria da ociosidade e do pecado maior. Até mesmo a morte, a última inimiga, seria um dia derrotada pelo descendente prometido. A promessa de redenção moldou toda a história subsequente. A humanidade agora vivia entre duas realidades: a memória do paraíso perdido e a esperança do paraíso restaurado. Cada geração transmitia não apenas a história da queda, mas também a promessa de restauração vindoura. O ciclo da humanidade estava marcado por escolhas entre confiar em Deus ou seguir seus próprios caminhos. Em relação às tradições sobre Adão e Eva, há diversas perspectivas em textos judaicos antigos. O livro dos Jubileus relata que Eva teria morrido 6 dias antes de Adão, enquanto outros textos, como A Vida de Adão e Eva, contam que Eva reuniu seus filhos antes de sua morte para compartilhar com eles a história completa do Éden, para garantir que as futuras gerações nunca esquecessem o paraíso perdido e o custo da desobediência. Além disso, a tradição cristã liga o sepultamento de Adão ao local da crucificação de Jesus, no Gólgota, sugerindo um simbolismo profundo. O último Adão, Cristo, morrendo no mesmo lugar onde o primeiro Adão foi sepultado. A Bíblia não nos diz quando exatamente Eva morreu, mas seu silêncio pode ter um significado teológico importante. O foco não está na morte de Eva, mas na promessa que ela carregava: o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Eva, a mãe de todos os viventes, se tornaria o canal através do qual viria a vida eterna em Cristo. As vidas e mortes de Adão e Eva nos ensinam lições profundas. A queda nos mostra o alto custo da desobediência, mas a promessa de redenção revela o incansável amor de Deus, que já estava preparando o caminho para a nossa salvação. Assim como Adão e Eva, todos enfrentamos escolhas entre confiar em Deus ou seguir nossos próprios caminhos. E assim como eles, vivemos com as consequências do pecado, mas também temos acesso à mesma promessa de redenção, agora cumprida em Jesus Cristo. Se a morte entrou no mundo através de Adão e Eva, no jardim do Éden, a vida eterna veio através do sacrifício de Cristo no jardim do Getsêmani. O primeiro jardim viu a desobediência trazer morte, o segundo viu a obediência trazer vida. Portanto, talvez o mistério de quem morreu primeiro não seja o ponto principal. O que importa é que, através de suas vidas e mortes, Deus começou a desenrolar seu plano de salvação, um plano que continua se cumprindo em nossas vidas até hoje. Esta história milenar tem muito a nos ensinar. E se você foi tocado por essas revelações, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a esperança que existe mesmo em meio às consequências do pecado. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nosso próximo vídeo sobre os mistérios ocultos da Arca da Aliança. Que Deus abençoe sua vida.